No programa de hoje nós vamos levar você a conhecer um dos carros mais cobiçados de todos os tempos. Um automóvel que conquistou o mundo inteiro por suas linhas. Foi fabricado, essa linha veio da Itália, do estúdio Ghia, e fabricado também pela Karmann. Eram duas coisas diferentes. Karmann era uma coisa, Ghia era outra. Ghia era o estúdio onde foi feito o design do carro. Um design desse veículo que foi fabricado de 1962 até 1971, ainda tinha esse modelo. Durante todos esses anos, o brasileiro pôde comprar um Karmann Ghia. Hoje são peças raras e é um dos nacionais mais raros de encontrar por sua beleza e até porque nem só colecionadores gostam desse modelo. O consumidor normal, a pessoa normal que tem um veículo para andar no dia a dia, gostaria de ter um Karmann Ghia na garagem. E essa cor, principalmente o vermelho, era uma cor que chamava muito atenção na época e até hoje é um carro que ainda chama muita atenção. Então o Karmann Ghia é considerado um clássico dos antigos brasileiros. Hoje nós vamos apresentar para vocês o Karmann Ghia. Depois desse modelo surgiu o Karmann Ghia TC, que teve uma vida pequena, de 71 até mais ou menos 75, algumas unidades de 76. Mas esse modelo foi fabricado de 62 e por pouco ele não leva o título de primeiro carro brasileiro, primeiro nacional brasileiro esportivo. Título esse que ficou com a Interlagos, que nós vamos mostrar aqui no programa futuro também. As linhas do Karmann Ghia era totalmente arredondada. Até as lanternas tinham um design especial. Eram produzidos pela Hella, inclusive essas lanternas são originais. Aliás, esse carro é inteiramente original, o que prova as placas pretas. Inclusive esse aqui tem a placa do ano, 1968, que foi o ano de fabricação desse carro. Até os para-choques eram envolventes e todo ele de forma arredondada. Então era um carro que tinha um design muito bonito até hoje, o que elevou bastante a sua procura, não só pelos colecionadores, mas também por aquelas pessoas que gostam do estilo do carro. Então é um carro procurado hoje, não só por colecionadores, mas também por muita gente que tem o bom gosto e gostaria de ter um veículo desse na sua garagem. É um carro que chama muita atenção por onde passa, embora seja um carro já com muitos anos de vida. Ele vai completar em 68, nós estamos em 2008, ele está completando esse ano 40 anos. Então é um carro já de 40 anos que nós vamos mostrar para vocês e vou levar você para passear hoje num carro de 40 anos. Um carro muito gostoso de andar, com motor 1500 e a mecânica confiável que é a mecânica Volkswagen. Vou levar você para passear nesse carro agora. Vamos lá? Agora você está andando comigo no Karmann Ghia. O Karmann Ghia não foi um sucesso maior, até pela sua pouca potência de motor. Originalmente com motor 1200, depois passou para 1500 e depois para 1600. Esse exemplar que você está andando comigo é de 68, com a motorização 1500, com um motor boxer refrigerado a ar. E era um motor bastante fraco para esse carro. Ele só não teve um sucesso maior para as pessoas que gostavam de um carro esportivo, porque ele não tinha uma resposta esportiva. Apesar de ele ter essa beleza toda com a carroceria da Ghia, o Karmann Ghia não foi assim um sucesso absoluto nesse sentido, de um carro que andava muito, um carro que tinha uma velocidade maior. Então ele perdia bastante para o Ford Mustang, que era muito popular na época, os carros de 8 cilindros, né? Então os carros, o Karmann Ghia não foi assim um sucesso maior apenas por causa disso. Mas foi um carro que teve muita aceitação
justamente por causa das suas belas linhas. Era chamado de o Fusca de gravata, na verdade. Esse Karmann-Ghia que nós estamos rodando é um Karmann-Ghia com todo vermelho, mas ele era oferecido também em duas cores. Até meados dos anos 60, 65, 66, ele tinha com o teto branco ou preto, né? Também chamado de saia e blusa. Esse exemplar é inteirinho vermelho. Nós tínhamos também o Karmann-Ghia, assim como é esse, assim, de uma única cor. Mas o que fazia mais sucesso era aquele modelo que tinha a parte de cima pintada de preto ou branco e a parte de baixo de uma única cor. A direção não era servo-assistida, era uma direção mecânica, apesar de ser bastante leve, porque o volante era bastante grande e não era um carro que esterçava, assim, você tinha que ter bastante espaço para você poder fazer uma manobra com o veículo. Porque a direção dele era bastante macia, mas ele não tinha assim um raio de giro muito grande. Então esse era o Karmann-Ghia. Era um carro bastante procurado, bastante desejado por suas linhas esportivas. Esse era o seu maior apelo. E ele deixou de ser o primeiro esportivo brasileiro, perdendo para o pequenino Renault Interlagos, que era fabricado pela Willys, sob licença da Renault francesa. Então o Karmann-Ghia só não ganhou o título de primeiro esportivo brasileiro por causa disso. Nós resolvemos fazer esse programa, mostrando esses automóveis, por causa da necessidade de se mostrar essas belezas antigas e que tinha gente que tinha tão pouco conhecimento. E como como tem os carros, como nós temos os carros, e bastante conhecimento sobre a área, a gente quer passar um pouquinho desse conhecimento para vocês. Fazendo isso, todos vão conhecer um pouquinho melhor a história do antigo mobilismo dos automóveis e modelos brasileiros. O que as pessoas gostavam muito no Karmann-Ghia é porque ele tinha exatamente a mecânica do Fusca. Ele era projetado e feito em cima da mecânica do Fusquinha. Primeiro do 1200, depois do 1500 e no final do 1600. Os pneus eram 560-15, que quem já teve Fusca sabe, que era um pneu fininho, consequentemente era um carro de pouca estabilidade. E justamente batendo sempre em cima dessa tecla. O que causou o grande sucesso do Karmann-Ghia foi exatamente as suas linhas bastante arrojadas para a época. O Karmann-Ghia tinha espaço para duas pessoas confortavelmente instaladas. O banco de trás era apenas talvez para duas crianças pequenas. Então ele não tinha assim um espaço muito grande. Ele tinha o espaço da mala na frente e o espaço de dentro era apenas para duas crianças. Quando as pessoas viajavam apenas em dois, era possível você levar as malas no banco de trás. Se é que isso pode ser chamado de banco. O Fernando vai mostrar agora que realmente é bastante reduzido o espaço. O banco da frente era bastante confortável e o carro rodava com muita tranquilidade, pois a mecânica Volkswagen era de extrema confiança, tanto no motor 1200 como nas demais motorizações, depois a 1500 e finalmente a 1600. Então foi um carro produzido de 62 até 71. Pois é, meus amigos, espero que vocês tenham gostado do passeio aqui com o nosso Karmann-Ghia. Aqui pela lanchonete da Gruta aqui, nós fizemos as gravações. Estou bem próximo aqui à Gruta e ao lado do Rio Tietê. Muito obrigado e até a próxima edição, que voltaremos com mais levando vocês a um passeio com mais um veículo clássico desse acervo dos nossos automóveis brasileiros dos anos 60.